Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. E do Éden saía um rio para regar o jardim, e dali ele se dividia em 4 cabeças. Gênesis 2, versículo 10. E todos eles tinham 4 faces. Ezequiel 10, versículo 14. Disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens distintos, que andam através do fogo e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, versículo 25. Os 4 poderes estão dentro de cada homem. William Blake. Os 4 poderes constituem a individualidade do homem, ou Deus no homem. Estes 4 poderes existem em todos os homens, mas eles não são 4 poderes separados. Eles estão tão ligados um ao outro quanto os dedos da mão. Os 4 poderes são 4 diferentes aspectos da sua mente e se diferem um do outro em caráter e função, habitando o corpo do homem sem que separe dele. Podemos entender melhor os 4 poderes comparando-os com os 4 elementos mais importantes na produção de uma peça de teatro. Todo o mundo é um palco, e todos os homens e mulheres meros atores. Ele tem suas entradas e suas saídas, e um homem, em seu tempo, participa de muitas cenas. Assim como queiras. Atos 2, cena 7. O produtor, o autor, o diretor e o ator são os 4 elementos mais importantes na produção de uma peça. No drama da vida, a função do produtor é sugerir o tema da peça. Isto ele faz sob a forma de um desejo, tal como eu gostaria de ser bem-sucedido. Quem me dera se eu pudesse fazer uma viagem. Quem me dera se eu fosse casada, e assim por diante. Mas para aparecer no palco do mundo, estes temas gerais devem ser especificados e trabalhados detalhadamente. Não é o bastante apenas dizer, eu gostaria de ser bem-sucedido. Isto é muito vago. Sucesso em quê? No entanto, o primeiro poder só sugere um tema. A dramatização do tema é deixada para a originalidade do segundo poder, o autor. Na dramatização do tema, o autor escreve apenas a última cena da peça, mas esta ele escreve em detalhes. A cena deve dramatizar o desejo realizado. Ele mentalmente constrói esta cena o mais próximo possível daquilo que ele experienciaria caso o desejo fosse realizado. Quando a cena está nitidamente visualizada, o trabalho do autor termina. O terceiro poder na produção do jogo da vida é o diretor. A tarefa do diretor é garantir que o ator se mantenha fiel ao roteiro e fazê-lo ensaiar várias e várias vezes até que ele realize a cena com naturalidade. Esta função pode ser comparada a uma atenção conscientemente controlada e dirigida. Uma atenção focada exclusivamente na ação que implicará na realização do desejo. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A imaginação humana, o ator, este quarto poder performa dentro de si mesmo, na imaginação, a ação predeterminada que implica na realização do desejo. Sua função não é visualizar e nem observar a ação. Esta função realmente encerra o drama, e faz isso várias vezes, até que ela assuma os tons de sua realidade. Sem a visão dramatizada do desejo realizado, o tema continua a ser um simples tema, e repousa para sempre nas vastas câmaras dos temas não nascidos. Sem a cooperação de sua atenção, obedecendo à visão dramatizada da realização do desejo, esta visão não será percebida e nem atingirá a sua realidade objetiva.
Tende em vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, que, tendo plenamente a natureza de Deus, não julgava como ofensa ser igualar a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. O drama da vida é um esforço conjunto dos 4 aspectos da alma humana. Tudo que você observa, embora pareça estar fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. William Blake. Tudo o que vemos é uma construção visual artificial que expressa um tema que foi dramatizado, ensaiado e executado em outro lugar. O que estamos assistindo no palco do mundo é uma construção ótica, concebida para expressar os temas que foram dramatizados, ensaiados e realizados na imaginação dos homens. Os 4 poderes constituem a individualidade do homem, ou Deus no homem, e tudo o que ele observa, embora pareça estar fora, são apenas projeções na tela do espaço, construções óticas arquitetadas pelo próprio indivíduo, para informá-lo a respeito dos temas que ele concebeu, dramatizou, ensaiou e executou dentro de si mesmo. A criatura foi feita sujeita à vaidade, para que ela possa tornar-se consciente de sua individualidade e de suas funções, pois com a consciência de sua individualidade e suas funções, ela pode agir de acordo com a sua finalidade. Ela pode conscientemente ter uma história autodeterminada. Sem consciência, ela age inconscientemente e clama a um Deus objetivo para ser salva de sua própria criação. Ó Senhor, até quando eu clamarei, e tu não me escutarás? Mesmo clamando fervorosamente, tu não vens me salvar? Abacuque 1, versículo 2. Quando o homem descobre que a vida é uma peça que é escrita conscientemente ou inconscientemente por ele mesmo, ele deixará a cega autopenitência de ficar julgando os outros. Em vez disso, ele vai reescrever a peça conforme o seu ideal, pois ele vai perceber que todas as alterações na peça devem ser provenientemente da cooperação dos 4 poderes dentro dele. Só eles podem alterar o script e produzir a mudança. Todos os homens e mulheres em seu mundo são meros participantes, que são tão impotentes para mudar a sua peça como são os atores no palco do teatro para mudar o cenário. A mudança desejada deve ser concebida, dramatizada, ensaiada e realizada no teatro de sua mente. Quando a 4ª função, a imaginação, concluir a sua tarefa de ensaiar a versão revisada pela peça até que ela seja natural, então a cortina se abrirá sobre este mundo, tão aparentemente sólido, e os 4 poderes projetarão o reflexo da peça real sobre a tela do espaço. Os homens e mulheres automaticamente desempenharão os seus papéis para realizar o cumprimento do tema dramatizado. Os participantes, em virtude de suas várias partes no drama do mundo, tornam-se relevantes ao tema dramatizado por você. O porquê são relevantes são trazidos ao seu drama. Eles vão desempenhar os seus papéis, acreditando fielmente que, ao mesmo tempo, foram eles mesmos que iniciaram as cenas que eles participaram. Isto porque, Pai, tu estás em mim, e eu em ti, e eu neles, e tu em mim. João 17, versículo 21 e 23. Eu estou envolvido pela humanidade. Nós somos um. Estamos todos desempenhando as 4 funções: o produtor, o autor, o diretor e o ator no drama da vida. Uns fazem isso conscientemente, outros inconscientemente. É necessário que isso seja feito conscientemente. Somente desta forma poderemos ter a certeza de um final perfeito para a nossa peça. Então devemos entender por que nós devemos nos tornar conscientes dos 4 poderes do Deus único dentro de nós, para que possamos ter a companhia de Deus como seus filhos. O homem não deve permanecer
Como homem, seu objetivo mais elevado deve ser, pois Deus somente a deuses aceitará como companhia. Anjos dos Silésios. Em janeiro de 1946, levei minha esposa e minha filha para umas férias em Barbados, nas Índias Ocidentais Britânicas, sem saber que havia uma grande dificuldade para obter uma passagem de retorno e não reservei a nossa antes de sair de Nova York. Após a nossa chegada em Barbados, descobri que havia apenas 2 navios atendendo às ilhas. Um vindo de Boston e outro de Nova York. Disseram-me que não havia lugar disponível para eles até setembro. Como eu tinha compromisso em Nova York, logo na primeira semana de maio, eu coloquei meu nome na longa lista de espera para um retorno em abril. Poucos dias depois, o navio de Nova York estava ancorado no porto. Eu o observei muito atentamente e decidi que ele seria o navio em que eu embarcaria com a minha família. Voltei para o meu hotel e assumi a atitude que eu teria caso estivéssemos navegando de verdade naquele navio. Sentei-me em minha poltrona confortável em meu quarto e me lancei em uma ação imaginária. Em Barbados, temos que embarcar em uma lancha motorizada ou em um barco a remos para seguir para o porto mais profundo, quando o embarque é realizado em um grande navio. Eu sabia que eu teria que assumir a sensação de que estávamos embarcando no navio. Eu escolhi a ação interna de sair tranquilamente do porto e subir a rampa para o navio. A primeira vez que tentei, minha atenção vagueou depois de ter chegado ao topo da rampa. Eu retornei a mim mesmo e tentei de novo. Eu não me lembro quantas vezes eu realizei esta ação na primeira imaginação, até chegar na plataforma e olhar para trás para o porto com a sensação da doce tristeza da partida. Eu estava feliz em voltar para minha casa, em Nova York, mas nostálgico em dizer adeus a essa ilha adorável e a nossa família e amigos. Eu me lembro que em uma das minhas muitas tentativas de subir a bordo, com a sensação de que eu estava navegando, eu adormeci. Depois que acordei, eu segui com as minhas atividades sociais de costume, tanto dia como à noite. Na manhã seguinte, recebi um telefonema da companhia de navios, pedindo-me para comparecer em seu escritório para buscar os nossos bilhetes para viajar em abril. Eu fiquei curioso para saber o motivo do cancelamento desta saída de Barbados e por que eu fui escolhido para ser encaixado neste cancelamento e porque mesmo estando no final de uma longa lista de espera, acabei ganhando a reserva. Mas tudo o que o agente pôde me dizer foi que um aviso havia sido recebido naquela manhã, vindo de Nova York, oferecendo passagem para 3 pessoas. Eu não fui o primeiro a ser chamado pelo agente, mas por razões que ele não soube explicar, aqueles que foram chamados primeiros disseram que no momento eles não poderiam viajar em abril. Nós partimos em 20 de abril e chegamos em Nova York na manhã 1º de maio. Na produção da minha peça, Navegar em um Navio que me levaria para Nova York no início de maio, eu utilizei os 4 elementos mais importantes no meu drama. Como produtor, eu decidi navegar em um navio específico em um determinado momento. No papel do autor, eu escrevi o roteiro, eu visualizei a ação interna que conformava com a ação exterior, que resultaria que o meu desejo seria realizado. Como diretor, eu realizei os ensaios. Como ator, eu imaginei-me na ação de subir a rampa até que a ação se tornasse completamente natural. Isto sendo feito, os eventos e as pessoas rapidamente foram mudados para que o mundo exterior fosse adequado
a peça que eu tinha construído e promulgado em minha imaginação. E vivi entre os homens, bosques e riachos, até que eu já não conseguia distinguir o fluxo da vida e os meus sonhos. George William Russell. Eu contei essa história para um público em uma palestra minha em São Francisco. E uma senhora na plateia me disse como ela inconscientemente tinha usado essa mesma técnica quando ela era uma menina. O incidente ocorreu na véspera de Natal. Ela estava se sentindo muito triste e cansada, com pena de si mesma. Seu pai, a quem ela adorava, havia morrido repentinamente. Não só ela sofreu esta perda justo na época de Natal, mas também a necessidade forçou a abandonar os seus anos de faculdade para ter que começar a trabalhar. Nesta véspera de Natal, chuvosa, ela estava de carona indo para a casa de carro, passando pelas ruas de São Diego. O carro estava cheio de jovens felizes, conversando entre si, todos voltando para casa para passar as férias. Para esconder as lágrimas daqueles que a rodeavam, ela inclinou-se para fora de uma das janelas. Janela do carro que estava aberta, e virou o rosto para o céu, para que as gotas de chuva se misturassem com as suas lágrimas. Com os olhos fechados e se apoiando firmemente sobre a porta do carro, ela disse isso para si mesma. Não é o sal das minhas lágrimas que estou provando, mas o sal do vento que vem do mar. Não estou em San Diego. Estou no Pacífico Sul e estou navegando pela Baía de Samoa. Então, olhando para cima, na sua imaginação, ela construiu o que ela imaginou ser o Cruzeiro do Sul. Ela perdeu-se nesta contemplação e tudo se desvaneceu ao seu redor. De repente, ela estava no fim da linha, em casa. 2 semanas depois, ela recebeu uma carta de um advogado em Chicago, informando que ela estava com $3.000 em títulos americanos destinados a ela. Vários anos antes, uma tia dela tinha ido para a Europa, deixando a instrução que estes títulos fossem entregues à sobrinha quando ela não retornasse para os Estados Unidos. O advogado acabava de receber a notícia da morte de sua tia e agora estava cumprindo as suas instruções. Um mês depois, esta jovem navegou para as ilhas do Pacífico Sul. Era de noite quando o navio chegou na Baía de Samoa. Olhando para baixo, ela podia ver a espuma branca conforme o navio navegava através das ondas e lhe trazia o sal do mar com o vento. Um oficial de plantão lhe disse: "Olhe, lá está o Cruzeiro do Sul." E olhando para cima, ela viu o Cruzeiro do Sul, da mesma forma como antes ela havia imaginado. Nos anos seguintes, ela teve muitas oportunidades de usar a sua imaginação de forma construtiva. Mas como ela havia feito isso inconscientemente, ela não sabia que havia uma lei por trás disso tudo. Agora que ela entende, ela também está conscientemente utilizando seus 4 elementos principais no seu drama diário da vida, produzindo peças para o bem dos outros, assim como o bem para ela mesma. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, eles tomaram as suas vestes e fizeram dela 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, porém a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de cima para baixo. João 19, versículo 23. Nação Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.